Tá? Em todos esses processos metabólicos ocorre sempre aquela situação em que eu comentei há pouco, né? Em que eu apresentei aqui para vocês, que é o acoplamento energético. Quando uma reação libera energia, essa energia é aproveitada por uma outra reação paralela. Tá? Então, uma reação exotérmica está ligada a uma reação exotérmica. Então, a síntese de uma molécula de ATP depende de uma reação exotérmica para que essa energia seja liberada para a construção para a síntese do ATP. Tá? Então, essa é a lógica geral do metabolismo. Tá? Aqui nós acabamos de ver, então, a classificação do metabolismo nas rotas, no catabolismo, que envolve todos os processos de degradação, né? E o anabolismo, que envolve todos os processos de síntese. O que eu não falei para vocês ainda, né? É justamente sobre, né, quais são as principais rotas qual é a classificação das principais rotas metabólicas das nossas células. E vamos começar por aquele exemplo que eu falei para vocês antes aqui, tá? Se nós pegarmos a glicólise, por exemplo, tá? A glicólise é uma rota do catabolismo. Por quê? Ocorre a transformação de uma molécula mais complexa em uma molécula mais simples, tá? Glicose, 6 carbonos, piruvato, 3 carbonos, tá? Observem aquilo que eu acabei de comentar para vocês. Nas diferentes etapas de transformação da glicose, tá? Ao ela sendo transformada em moléculas mais simples, vai ocorrendo etapas em que ocorre liberação de energia. E nessas etapas aqui é que são sintetizadas as moléculas de ATP. Observem aqui, que aqui existe um acoplamento entre essa transformação química aqui, que é uma molécula de bifosfoglicerato, né, em uma molécula de fosfoglicerato. Aqui libera energia suficiente para produzir uma molécula de ATP. Essa etapa aqui, ela é mostrada aqui, tá? Então, na realidade, essa liberação de energia nesse processo ali do bifosfoglicerato em fosfoglicerato é utilizado para juntar um fosfato a mais aqui no ATP, formando uma molécula de ATP. Tá? Então, na realidade, aqui são formados, né, durante a rota da glicólise, né, são formados, né, uma molécula de ATP aqui e outra molécula de ATP aqui. Tá? Então, isso aqui vai ser um carregador de energia. O ATP vai levar energia. Isso aqui é uma célula muscular, por exemplo. Ele vai levar essa energia aqui que está sendo liberada aqui lá para os músculos, né? Para a actina se deslocar sobre a miosina. Tá? E o importante é que você observe que isso aqui ocorre em duplicata. Tá? Então, na realidade, isso aqui vai acontecer aqui, tá? E aqui. Então, na realidade, são formados 2 ATPs aqui e 2 ATPs aqui. Tá? Quando a gente estudar na próxima aula um pouco mais em detalhe a glicólise, a gente vai ver que para que ocorra esse ganho aqui de 4 ATPs nessa etapa final aqui, são gastos 2 ATPs aqui nas etapas preliminares, para aceder esse grupo fosfato aqui e para aceder esse outro grupo fosfato aqui. De certa forma, é um investimento que a célula faz para que depois no final tenha um rendimento de 2 ATPs. Tá? Ou seja, observem aqui claramente, rota do catabolismo, transformação de uma molécula mais complexa em uma molécula mais simples, liberação de energia e a utilização dessa energia para a produção de um carreador de energia, que é o ATP. Tá? Esse ATP depois vai poder ser utilizado futuramente numa reação de síntese, por exemplo, ou numa reação em que há necessidade de energia para o movimento, para a bioluminescência, para neurotransmissão. Então, a lógica geral do metabolismo é essa. Tá? Isso vale para todos os animais. Tá? Os nutrientes são ricos em energia, moléculas complexas, maiores, proteínas, carboidratos, né, que vão ser transformadas em moléculas mais simples, como aminoácidos, né, como glicose, como ácidos graxos, que dentro das células eles vão ser degradados
pelas rotas do catabolismo, dando produtos finais bem pobres em energia. Mas esse processo aqui é liberada energia e são produzidos, né, os carreadores de energia, principalmente ATP, né, mas também NADH e FADH2. Eu trouxe aqui só para vocês verem, tá? Na realidade, o ATP, que eu já expliquei antes para vocês, tá? Mas também as coenzimas. Eu acho que eu já tinha explicado isso na aula anterior, que elas adicionam aqui, no caso da NAD, um hidrogênio a mais, uma ligação química a mais que carrega energia, e no caso do FADH, dois hidrogênios a mais que carregam energia. Olhem isso aqui lá na aula de nucleotídeos que vocês vão lembrar isso aqui, tá? Então, na realidade, o catabolismo, liberação de energia, transferência dessa energia para os carreadores de energia, e o anabolismo, né, envolve justamente a síntese de todas as moléculas e principalmente das macromoléculas, e são processos que demandam, que precisam de energia. Energia que vem da onde? Né? Justamente dos nutrientes, das grandes moléculas que são degradadas para obter toda essa energia. Por isso que a gente se alimenta, né? Principalmente para obter essa energia para vários processos do anabolismo, além de todos os processos ativos que a gente tem necessidade, que as nossas células precisam realizar. Para finalizar, tá? Eu queria falar um pouquinho mais, né? Primeiro sobre uma questão importante aqui, né? Que na realidade a maior parte isso a gente vai ver talvez mais em detalhe depois, tá? A maior parte das rotas de degradação, que envolve a degradação de polissacarídeos, como amido, como glicogênio, de lipídios, de fosfolipídios e até de muitos aminoácidos, né? São rotas que vão convergir para uma principal molécula, né, que é a acetilcoenzima A, tá? E a acetilcoenzima A vai entrar, daí depois a gente vai ver mais em detalhe, no ciclo dos ácidos cítricos, no ciclo de Krebs, que vai ser uma rota que participa tanto do catabolismo, como a gente vai ver que ela participa também do anabolismo. O que está em vermelho, mais rosa aqui, é catabolismo. Então, todas as rotas do catabolismo convergem para uma molécula principal, que é a acetilcoenzima A, que é o acetato. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas. Tá? E o acetato muitas vezes é utilizado para construir a maior parte das moléculas. Depois vai construir fosfolipídios, vai construir colesterol, vai construir... aqui está mais os ácidos graxos, as gorduras, mas também a partir do acetato se constrói também, pode se construir também glicose e outras moléculas mais. Tá? Então, na realidade, o catabolismo é convergente para uma molécula principal e o anabolismo ele é divergente, ele diverge em vários rumos principais. Tá? Resumo geral, né? Então, na realidade, o catabolismo, né? As reações catabólicas provêm energia necessária para o metabolismo celular, né? As biomoléculas que serão catabolizadas são obtidas através da alimentação, tá? E nas células, e aqui eu só coloquei esse detalhe aqui importante para vocês também, tá? Que bactérias que vocês vão estudar eventualmente, elas podem também, algumas bactérias podem produzir as suas próprias biomoléculas, né? Mas a maior parte do nosso estudo vai ser a gente vai depender tanto dos animais como boa parte das bactérias dependem de biomoléculas que são catabolizadas via alimentação. E nas células vão existir rotas altamente específicas para a degradação de cada tipo de molécula. Nós vimos até agora, tá, que a degradação da glicose acontece através da glicólise. Tá? E a glicose vem dos polissacarídeos que ocorre durante a digestão, ocorre a digestão dos polissacarídeos. Pode ser também de disacarídeos, oligosacarídeos, gerando os monossacarídeos, principalmente a glicose, e depois a principal rota de degradação da glicose é via glicólise. Tá? Proteínas, elas dão origem, né, através da digestão, vão ser digeridas em aminoácidos, e aminoácidos também vão ser transformados em acetilcoenzima A. Lembrem da convergência para acetilcoenzima A, tá? Através do que a gente chama de oxidação de aminoácidos. Tá? E os lipídios, que são ricos em ácidos graxos, tá, vão ser transformados em acetilcoenzima A através de uma rota específica chamada de beta-oxidação. A gente viu linhas gerais da glicose, glicólise, a gente vai ver depois mais em detalhe, como também vai ver a oxidação de aminoácidos e também a beta-oxidação. São as principais
rotas do catabolismo e de degradação das moléculas. E todas essas servem para são utilizados, o produto final normalmente é acetilcoenzimar, que vai entrar no ciclo de Krebs, tá? Que vai ter uma rota cíclica, a gente vai aprender como é que ocorre o ciclo de Krebs, depois vai ter a fosforilação oxidativa e a gente vai ver que o objetivo principal da fosforilação oxidativa é a produção de ATP. A gente vai ver também que a partir do ciclo de Krebs depois pode sair algumas moléculas para as rotas do anabolismo, tá? Então esse aqui é o eixo central do catabolismo, da obtenção de energia por todas as células. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. E o anabolismo, então, na realidade, envolve as reações que requerem, que necessitam de energia, porque todas as reações são endotérmicas, tá? As moléculas precursoras, normalmente no caso dos animais, são moléculas orgânicas, mais simples, tá? E também vão existir rotas altamente específicas para a biossíntese de cada tipo de molécula e de cada tipo de macromolécula, tá? A gente vai aprender mais adiante que a rota de síntese de glicose nos animais é chamada de gliconeogênese, tá? A rota de síntese de aminoácidos é chamada de biossíntese de aminoácidos, a rota de síntese de nucleotídeos é biossíntese de nucleotídeos, né? E obviamente biossíntese de ácidos graxos e colesterol são as rotas de síntese dessas moléculas aqui. Isso aqui são exemplos de rotas de processos do anabolismo. Bom, obrigado. Era isso por hoje, né? Estou fechando aqui justamente com esse prato de comida aqui para lembrar da importância dos alimentos para a gente obter energia. Isso é válido para a gente, né? E para obter também as principais moléculas para a construção, né, das macromoléculas, né, e de todos os compostos químicos necessários em todas as nossas células, né? Então, fundamental a gente ter na nossa dieta sempre, né, alimentos ricos em proteínas, né, alimentos ricos em carboidratos, óleos também é importante, né, vegetais, que vai ter bastante vitaminas e sais minerais, tá? Era isso por hoje, então até a próxima aula, bom estudo para vocês.